Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, leremos os versículos de 1 a 14. Como nós estamos há pouquinho mais de um mês do Natal, eu gostaria de refletir com os irmãos e irmãs nessas manhãs que antecedem o Natal, pensarmos nos profetas messiânicos, os profetas que trouxeram palavra de esperança, que apontaram profecias acerca do Messias, da chegada do nosso Salvador. Eu gostaria nessa manhã de começar com João Batista, o último dos profetas, o único profeta antes de Jesus no Novo Testamento, aquele que interrompeu o silêncio de Deus de 400 anos, e ele então é o precursor de Jesus, o profeta que proximamente aponta para Jesus. Lucas capítulo 3, versículos de 1 a 14, você pode acompanhar a leitura que será projetada, e você que está em casa pode também acompanhar-nos atentamente a esta leitura. Diz-nos a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Querido Deus e bondoso Pai, a Tua palavra está lida e está aberta ante nossos olhos, e suplicamos a bênção do Senhor sobre nós, abrindo-nos o entendimento, que o nosso coração possa acolher, agasalhar a boa semente do Evangelho, e que isso possa frutificar em nós e a partir de nós, para a glória do Teu nome, por Jesus. Amém. O evangelista Lucas faz, no capítulo 3, uma interrupção
do que ele vinha fazendo nos capítulos 1 e 2, em que ele está falando sobre Jesus. E no capítulo 4 ele retoma sobre Jesus, mas no capítulo 3 ele interrompe o seu texto, a sua narrativa do Evangelho, para falar de João Batista, para falar deste profeta, deste homem, filho de sacerdote. Porque para Lucas, a aparição de João Batista é um dos pontos que apontam para uma mudança histórica profunda. E ele então insere essa figura no capítulo 3 do seu texto, apontando e escrevendo e apontando várias personalidades daquele tempo, daquela época. Se você prestou atenção nessa leitura do capítulo, versículos 1 e 2, ele coloca 7 personagens históricos para começar a falar de João Batista. Ele insere em 2 versículos 7 personagens, 2 deles são religiosos e os outros 5 são políticos. E ele faz isso por 2 finalidades. A primeira, como ele é um historiador bastante meticuloso, muito cuidadoso com os registros históricos, ele quer o quanto possível datar o início da pregação de João Batista. E ele fala que João Batista pregou no 15º ano do reinado de Tibério César. Isso significa dizer que João Batista iniciou sua pregação entre o ano 28 a 29 depois de Cristo. Então foi mais ou menos nesse período que João, segundo Lucas, iniciou o seu ministério profético, ano 28 a 29 depois de Cristo. E também, em segundo lugar, é trazer um aspecto, um pano de fundo do cenário político, do cenário social e do cenário religioso, quando João Batista começou o seu ministério profético, que é o ministério que é também o contexto de Jesus. Então ele fala, por exemplo, de Tibério César. Tibério César foi o 2º imperador romano, não é? Que sucedeu Augusto. Ele começou a reinar cerca do ano 14 depois de Cristo. E ele fala também de Herodes Antipas, mas ao citar Herodes Antipas, Herodes Filipe e outros mais, ele está fazendo uma referência a Herodes o Grande, porque Herodes o Grande, ele era governador da Palestina. E então, depois da sua morte, ele separou o seu reinado em 4 partes e ofereceu esse reinado aos seus 3 filhos para sucedê-lo. Então, por ordem do imperador romano, Herodes o Grande reinava na Palestina. E então, quando ele morreu, ele passou para seus 3 filhos este reinado. Ele dividiu. Então, Herodes Antipas, ele recebeu a Galileia e a Pérea, e ele reinou do ano 4 até o ano 39 depois de Cristo. Temos também, ele cita Herodes Filipe, que é irmão de Herodes Antipas. Ele recebeu a Itureia e a Traconites, reinou do ano 4 até o ano 23. Por exemplo, a cidade de Cesareia de Filipe é atribuída a este nome a essa cidade, porque foi ele que construiu a cidade de Cesareia. E também ao seu 3º filho Arquelau, ele ofereceu a Judéia, a Samaria e Edom. E segundo os escritos, diz que foi um péssimo rei. E então os judeus pediram para que houvesse uma substituição do reinado de Arquelau sobre a Judéia. E então foi uma oportunidade que o Império Romano teve de substituir o reinado de Herodes o Grande naquela região, e ali na Judéia, o imperador, colocou um governador romano chamado Pôncio Pilatos. Foi então que Pôncio Pilatos assumiu o governo da Judéia, que governou do ano 25 até o ano 37. Então esse é o pano de fundo político. E aqui, você que conhece um pouco da história, você vai perceber que a família herodiana, a família de Herodes, era uma família muito complicada, sanguinária. Herodes o Grande matou muitos parentes por medo de perder o poder. Muita gente foi morta, pessoas próximas a ele. No seu funeral, por exemplo, ele pediu para sua irmã que
matasse uma pessoa da corte para que houvesse choro no seu funeral. Ele matou filhos, matou esposa, matou sogra, porque ele tinha um profundo apego ao seu reinado. E os seus filhos não foram diferentes. Era uma articulação impiedosa, implacável, espúria, as relações de governo. E também ele vai colocar aqui, Lucas vai inserir, além dos processos religiosos, dos líderes políticos, ele fala de 2 sumos sacerdotes. E esta expressão em que ele coloca 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, como sumos sacerdotes ao mesmo tempo, era uma novidade, porque nós sabemos que o sumo sacerdote era um exercício vitalício de um único sumo sacerdote. A linha sacerdotal era de Arão e sempre o sumo sacerdote governava até a sua morte, depois era também hereditário, seus filhos assumiam o sumo sacerdócio. Todavia, pela decomposição da estrutura religiosa nos tempos de João Batista, no tempo de Jesus, Caifás, embora tenha sido o sumo sacerdote escolhido para ser o chefe religioso e o chefe civil sobre a Judéia, todavia Anás, que tinha sido sumo sacerdote, ainda detinha o poder. Daí então essa confusão religiosa que Lucas faz questão de registrar. Porque, na verdade, Lucas faz questão de colocar que no tempo de João Batista havia uma dificuldade, uma crise política, uma crise de governo, uma crise religiosa, e nesse tempo, segundo o evangelista Lucas, vai dizer que nesse tempo, versículo 2, veio a palavra de Deus a João no deserto. A palavra do Senhor veio a ele no deserto. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã eu gostaria de estudar com vocês rapidamente o que esta palavra de Deus que veio a João Batista no deserto, não nos palácios, não no templo, não nas sinagogas, não nas cidades, não nas aldeias, mas no deserto, o que essa palavra que chegou da parte de Deus a João Batista, depois de 400 anos de silêncio de Deus, o que esta palavra tem de conteúdo, o que João comunica, que prepara a chegada do Messias. Eu diria que, em primeiro lugar, a vida de João Batista é uma vida de proclamação, Veja os versículos 4 e 6. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Em primeiro lugar, vida de proclamação. O pregador prega a palavra de Deus. A palavra de Deus é que referencia, é que fundamenta, é que dá a autoridade para a comunicação do Evangelho. O pregador não produz mensagem, o pregador não inventa mensagem, ele comunica a mensagem produzida pela palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus. E aqui há uma citação clara de Isaías capítulo 40, os versos de 3 a 5. Nós já estudamos esse capítulo alguns dias atrás, e nós falamos nesse texto sobre a glória de Deus. E aqui, esse texto, ele é usado pelos evangelistas para dizer que João Batista é aquele que Isaías havia predito, de que ele é a voz que sai no deserto para endireitar, para colocar a ermo a palavra e preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. Vida de proclamação. O profeta João Batista, na verdade, ele era filho de sacerdote, e provavelmente, ainda na sua adolescência, ele foi para o deserto, porque quando ele nasceu,
Os seus pais eram já bem velhos, bem velhinhos, e talvez ele ficou órfão. E então ele foi para o deserto. E o evangelista Mateus e João narram o seu estilo de vida, o seu jeito de viver de modo bem diferente, com muita simplicidade, com muita pobreza, com poucos recursos. Ali ele cresce, ali se desenvolve, e ali a palavra de Deus veio ao coração e à mente e à alma desse profeta. E esse profeta então vai pronunciar estas palavras: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e os outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabosos aplanados. Esta é a palavra de João Batista. E nessa manhã, meu irmão, eu quero dizer para você que quando nós vamos comemorar mais um Natal, essa palavra que estava colocada lá no ano 350, 400 e poucos anos antes de Cristo, agora é proclamada no ano 28, no ano 29 da era cristã, e esta palavra nesta manhã chega a você e a mim, que nós temos que nos cuidar, que nós devemos preparar-nos para a vinda do Senhor, para a chegada do Senhor, porque Ele vem. Nós somos aqueles que preparamos o caminho do Senhor, e então Ele diz: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Isso significa dizer que nós precisamos preparar o caminho do nosso coração. Esta é a palavra de João Batista. João Batista está prefigurando, ele está apontando para uma figura que havia dos imperadores antigos, em que, quando um determinado imperador ia visitar uma região do seu reino, ele enviava um correio, uma mensagem, para que aqueles que vão recebê-lo preparassem as estradas, preparassem a chegada, as entradas e saídas do imperador. E aqui João Batista é como se fosse esse correio de Deus, essa boca de Deus, essa voz de Deus, dizendo não aos que governam, mas está dizendo àqueles que estão ouvindo a sua palavra, ao povo de Deus. Ele está dizendo: preparai o caminho do Senhor, preparai a vossa vida, preparai o vosso coração, não seus caminhos, mas a sua própria vida, a sua própria existência. Sondai os corações, vejam a vossa vida. Todo vale precisa ser aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Em outras palavras, João Batista está dizendo: cuidado com o coração, não fiquem mergulhados em profundas tristezas, porque o Senhor está chegando. E cuidado com os montes, com os outeiros, eles serão nivelados, ou seja, toda arrogância, toda soberba precisam ser destituídas, porque o Rei está chegando. E os caminhos tortuosos do coração precisam ser retificados. Essa é a palavra que João Batista está pronunciando àqueles que o procuram no deserto. E os caminhos escabrosos, isso significa dizer caminhos que estão fora do lugar, precisam ser aplanados. E nesta manhã, sondando o meu e o seu coração, essa palavra para nós é um grande desafio, para que mais o Natal nós vamos comemorar. Nós somos chamados a cuidar do nosso coração, a cuidar da nossa vida, a vislumbrar, a fazer um olhar introspecto, olhar para dentro de nós e verificarmos o que precisa ser mudado na nossa vida. Se o casamento está fora do lugar, se a vida do filho está fora do lugar, se a nossa mente, os nossos pensamentos estão distantes do Senhor, esta é a palavra de Deus que chega nessa manhã a você e a mim. E a segunda ideia: vida arrependida, vida perdoada. Veja o versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Se ele tinha vida de proclamação, e a vida de proclamação está afincada na palavra de Deus, é a palavra de Deus que ele anunciava, é a palavra de Deus que ele pregava. O que ele prega agora é que o Evangelho começa com arrependimento. A palavra de Deus nos imputa esta ordenança: o Evangelho começa com arrependimento. João Batista, o último dos profetas, depois de 400 anos de silêncio de Deus, a palavra que vem da boca do profeta é: arrependei-vos.
para que sejam perdoados os vossos pecados. O primeiro evangelista, o Evangelho de Marcos, começa com essa mensagem de João Batista: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. O último profeta antes de Jesus, João Batista, vem com essa palavra. O próprio Jesus, iniciando o seu ministério, ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. O primeiro sermão da igreja, no livro de Atos, quando Pedro levantou-se para proclamar seu primeiro sermão, ele falou de arrependimento e conversão. Porque, meu irmão, minha irmã, só há perdão de pecados se houver arrependimento. Isso é uma verdade límpida, cristalina do Evangelho. Sem arrependimento não tem perdão, não tem remissão de pecados. E a prova definitiva de que você de fato foi perdoado é se você se entristece com o seu pecado, se você se entristece com os seus pecados, se você chora de tristeza pelos seus pecados, se você verdadeiramente está triste, fica de luto pelos pecados que você comete diante de Deus, se você está arrependido dos seus pecados, se você não quer mais saber dos caminhos pecaminosos do seu coração, se você deseja ardentemente largar a vida de pecado, abandonar os seus pecados, desejar um ódio mortal contra o seu pecado, voltar-se contra essa natureza humana decaída em você, e você quer ansiosamente, verdadeiramente, santidade de vida, eu quero dizer para você que isso é uma convicção clara, é uma demonstração clara de que de fato você é perdoado, você é perdoada, porque, meu irmão, minha irmã, sem arrependimento não há salvação. A premissa do Evangelho de Jesus Cristo é que nós enfrentemos a nossa natureza caída pela graça maravilhosa do Espírito de Deus que atua em nós. Tudo começa com arrependimento. Falar de perdão sem arrependimento é falar de um outro evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Falar de perdão de pecados, de salvação, sem arrependimento, é não falar do Evangelho da cruz de Cristo, é outro evangelho, é falsear o Evangelho da cruz de Cristo. Falar de remissão de pecados sem arrependimento é desdenhar a cruz de Cristo. E João Batista, ele surge no deserto proclamando o arrependimento para perdão de pecados. E com isso eu quero dizer para você que como é importante nós, dentro de casa, construirmos relacionamentos saudáveis, em que nós tenhamos a coragem de falar ao nosso cônjuge arrependidos, quebrantados, humildes, pedimos perdão. Como é importante levarmos os nossos filhos diante das suas ofensas, diante do mal feito, reconhecerem o mal feito, voltarem atrás do mal feito, pedirem perdão. Isto é didático, isto é o que se deve ensinar dentro de casa, é não escamotear o mal, é não passar a mão na cabeça do pecador, mas é dizer a ele com todas as palavras o mal feito e fazer com que ele se arrependa, levá-lo a pesar a consciência, a pensar no coração, porque, meu irmão, minha irmã, se nós não praticarmos isso dentro de casa, nos nossos relacionamentos, os nossos filhos terão muita dificuldade com esta prática tão importante e tão fundamental no Evangelho de Jesus Cristo. Não basta trazê-los ao batismo infantil, é importante que os traga, mas, sobretudo, é importante confrontá-los com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, para que eles venham tocados, movidos pelo Espírito de Cristo, arrependerem-se dos seus pecados. E isto eles precisam ver em nós, em nós. Vida perdoada, vida transformada. Veja comigo os versículos 7 e 8.
Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que ele está dizendo aqui? Quando ele fala de vida perdoada, é vida transformada. Ele está falando, em primeiro lugar, que vida perdoada, vida transformada, é vida sem hipocrisia. É vida sem hipocrisia. Versículo 7, ele chama aquela turma de raça de víboras. Se eu fosse usar essa linguagem aqui de João Batista, ninguém me ouviria. E ele no deserto, ele olhando aquelas multidões, e Mateus vai dizer, João também vai dizer que dentre as multidões, quem estava lá eram muitos fariseus e muitos saduceus. Era a nata da religião judaica. Eles afluíram para o deserto para ouvir João Batista, para serem batizados por João Batista. E quando João Batista os vê, os enxerga, ele vai dizer a estas pessoas que lá estão: vocês estão tentando fugir da ira de Deus. E ele está dizendo: vida hipócrita, vida sem arrependimento, com processos, com procedimentos, com atitudes religiosas, sem uma mudança de vida, sem um quebrantamento interno, é hipocrisia, e isto Deus não aceita. É isso que ele está dizendo, ele está confrontando a religião hipócrita instalada no meio do povo a partir dos seus líderes. E ele vai dizer no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E a segunda ideia que eu tenho nesse texto é que é preciso ter, de fato, mudança de vida. Meu irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Arrependimento é arrependimento para mudança de vida. Arrependimento não é para de novo arrepender-se. O arrependimento não é para ter desculpa para pecar o mesmo pecado novamente. Um pecado arrependido deve mover-nos a não mais cometê-lo. É mudança de vida, é mudança de paradigma, é mudança de conceito, é mudança de comportamento, é mudança na mente, é renovação na mente, é oxigenação do coração, é o tratamento da alma. Arrependimento é uma resposta interna à ação do Espírito Santo em nós, e isso deve nos levar a uma mudança de vida, a um comportamento novo, a um estilo novo de vida. É isto que é Natal, é isto que é viver o Evangelho de Jesus no Natal. É mudança de vida, é viver nova vida, é viver em novidade de vida, e é isso que João Batista está pregando àquela geração, inclusive aos líderes. Nós cantamos agora há pouco: a começar em mim, quebra corações, quebra corações. Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados nesta manhã a ouvirmos aquela palavra lá do profeta Isaías, séculos e séculos antes de Jesus, que foi reverberada antes de Jesus chegar, antes do nascimento de Jesus, a dizer: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Paulo vai dizer que nós precisamos abandonar a velha natureza para vivermos em novidade de vida. Arrependimento não para novo arrependimento, mas para novidade de vida, para viver vida diferente. A vida do arrependido é vida nova. Morreu para o pecado, não deseja ficar pedindo perdão pelo mesmo pecado. É mudança de vida, é vida com sentido, com gosto, com novidade de vida, meu irmão. Vai dizer que nós não pecamos mais? Nunca, continuamos a pecar. Mas temos um compromisso com a graça de Cristo em nós. É isso que João Batista está dizendo. O Evangelho começa com um arrependimento.
e que nos leva a desfrutar de uma graça maravilhosa, de um estilo novo de vida, de uma comunhão preciosa, gloriosa, amorosa, em que nós nos sentimos acolhidos, amados, tratados, movidos pela graça maravilhosa do Cristo da nossa fé, pelo poder do Espírito, sendo trabalhados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Não são mais os nossos instintos, não são mais os nossos prazeres, não são mais os nossos desejos que nos dominam, que nos controlam, mas são os valores, a palavra de Deus, o Espírito Santo, o Evangelho Santo do Cristo crucificado e ressurreto para uma nova e eterna vida. Há muitos crentes que têm a síndrome da Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Gabriela, não. Nós somos transformados de glória em glória todos os dias para viver vida com sentido de vida na presença de Deus, que nos vê e que nos conhece. Natal é Deus conosco, Natal é Deus que veio habitar em nosso meio, é Deus que veio se encharcar do nosso pecado para nos dar uma relação profunda de amor, de cuidado com Deus Pai. Isso é Natal. Natal aponta para a ressurreição. Natal aponta para a cruz e para a ressurreição, a encarnação, a chegada de Jesus. Aquela bucólica cena da manjedoura é uma cena que nos leva para a cruenta cruz e para o túmulo vazio. Meu irmão, minha irmã, você sabe do que eu estou dizendo. E nós precisamos comunicar essa mensagem aos nossos filhos. Nós precisamos proclamar essa mensagem ao nosso coração, à nossa mente, todos os dias. Como diz um hino nosso, conta-me a velha história. Qual é a velha história? A velha história é a sempre nova e nova história que Deus veio salvar o homem do seu pecado e resgatá-lo para uma aliança eterna com Ele. E essa é a mensagem de João Batista. E a terceira ideia que eu vejo aqui, nesses 2 versículos, é que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Veja o versículo 8, parte B. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista está dizendo, eu sei o que está na mente de vocês. Porque havia na ideia do povo judeu uma ideia de que as obras de Abraão foram tão caras, tão importantes e tantas, porque por serem eles filhos, descendentes de Abraão, Deus iria tratá-los de modo diferente para com os demais povos. Havia esse conceito, essa ideia de que o julgamento da geração de Abraão por nascimento receberia um tratamento diferente. E João Batista está dizendo, esta ideia é estapafúrdia. Porque Deus pode, destas pedras do deserto, suscitar filhos a Abraão. Em outras palavras, João Batista está dizendo a nós nesta manhã, você pode ser um bom filho de um crente abençoado. A sua mãe pode ser uma bênção de mulher, de oração e uma referência de temor a Deus. Os seus avós podem ser uma bênção diante do Senhor, crentes abençoados. Mas se você não nascer de novo, se você não se arrepender, você não é filho de Abraão. E esta é uma verdade que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. A salvação é individual, o arrependimento é pessoal. O que os meus pais fizeram, o que os meus avós fizeram, isto é parte deles com Deus. Eu preciso trabalhar a minha vida, o meu coração diante de Deus. Deus não tem netos. Os nossos filhos precisam saber disso. A responsabilidade é
pessoal, é individual. Por isso que nós, quando batizamos os nossos filhos, nós os chamamos para fazerem a pública profissão de fé. Por isso que nós trazemos eles ao batismo e apresentamos eles a Deus como filhos da promessa, mas também depois os trazemos de volta para que eles tomem e deem um testemunho público da sua fé pessoal em Cristo Jesus. E esta responsabilidade é sua enquanto pai e mãe, e minha enquanto pastor, e nós enquanto igreja, para que não venhamos a ter filhos hipócritas, filhos que acham que por ser presbiteriano, por ter sido batizado, vão para o céu. Este equívoco precisa ser dissipado do coração e da mente das futuras gerações, porque João Batista está dizendo, tudo começa com arrependimento, e arrependimento nos leva para a vida transformada, vida modificada, vida renovada. E aí, se você presta atenção comigo nos versículos seguintes a esses, veja o versículo 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Depois que ele prega esse duro sermão, as pessoas ficam impactadas, movidas interiormente, então elas querem saber, e agora? O que vai ser de nós? O que devemos fazer? Então, com essa nova pregação, depois de arrependido, o que fazemos? Então ele vai orientar cada um daqueles que o perguntaram. No versículo 11, respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Em outras palavras, vida do arrependido é vida que oferece, que reparte, que doa, que atende, que acolhe as necessidades do próximo. É preciso que surja um movimento novo no nosso coração, em que o egoísmo se dissipe, em que eu desentronize o eu e que eu olhe o que Deus está fazendo no mundo e que eu participe da obra de Deus no mundo. E ele vai dizer mais no versículo 12, foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? E ele respondeu, não cobreis mais do que o estipulado. Vocês conhecem a estrutura de arrecadação do Império Romano. O Império Romano abria licitações entre os povos para que eles pudessem recolher impostos pelo próprio povo. Então, cidadãos judeus apresentavam-se diante do preposto romano, credenciando-se para ser um dos cobradores de impostos dos judeus para o Império Romano. E eles, recebendo então essa autorização, eles cobravam o imposto devido ao Império Romano e cobravam um pouco mais, que era o seu lucro, era a fonte da sua renda. Ocorre que haviam os maiorais dos publicanos, como Zaqueu, por exemplo. Ele tinha o preposto, ele podia cobrar os impostos para o Império Romano, dos judeus, então ele contratava outros judeus para cobrarem o imposto a Roma. Então eles cobravam o imposto de Roma, cobravam uma parte que era deles e a parte que era também do maioral dos publicanos. Ou seja, havia uma estrutura financeira corrupta, corrompida, que extorquia, que lesava, que expoliava os recursos dos judeus. E um desses estava lá. E então João Batista está dizendo, seja sério, cobre apenas o devido, não extorquis mais, não roube mais, tenha vida séria, seja honesto, viva honestamente, vida que de fato tenha sentido. É isso que é mudança de vida. É aquilo que Jesus vai dizer, aquele que pecava não peques mais, aquele que mentia não minta mais, ou seja, seja íntegro. Vida cristã, vida do arrependido, na prática, é de fato levar e considerar Deus como juiz, como árbitro das nossas volições
e mudar o nosso comportamento externo, interno e externo, sermos sérios diante de Deus e diante dos homens. E aí, no versículo 14, também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Em outras palavras, esses soldados eram aqueles que talvez eram contratados pelos publicanos para fazer pressão nos comércios, nos comerciantes, para receber a propina desejada. Eles recebiam também dinheiro para isso. Ou seja, havia uma estrutura podre, perversa, sobre o povo judeu. E João Batista está aqui pontuando a cada um, de acordo com a sua profissão, com a sua atividade, para que, de fato, considerem uma seriedade, uma conduta ilibada diante da cultura. Ô meu irmão, ô minha irmã, Natal é Deus conosco, é Deus conosco. E Deus conosco implica em mudança de vida, mudança de vida. E nesta manhã eu queria deixar essa palavra ao seu coração. Vamos comemorar mais o Natal, mas vamos comemorá-lo com mudança de vida. Vamos comemorá-lo com vida nova, com vida transformada, com vida digna diante do Deus da nossa vida. Vamos chorar os nossos pecados, vamos confessar os nossos pecados, vamos abrir mão daqueles pecados domésticos e falar: Senhor, muda a minha vida para a glória do Teu nome. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe.